Olá pessoal, tudo bem? Você aí que odeia um ditador bigodudo, acompanhe esse vídeo até o final para a gente ver o que que vai dar isso aqui. Gente, tem uns canais aí que faz uns vídeos com os mapas interativos, entrete bastante, umas edições legais, mas é bom olhar com criticidade para esses vídeos. Vamos ver esse vídeo aqui que vai falar sobre a Venezuela. Eu já estou avisando, eu nunca vi tanta desinformação, tanta descontextualização, tanta fake news num vídeo só. Vamos lá. São os seus planos de invasão a países vizinhos. Esse vai ser o primeiro tópico que vamos observar. O segundo é a sua economia. E o terceiro, o seu terrível sistema político. Entre os seus planos de invasão, a Venezuela realizou um referendo nacional para decidir se deveria invadir o território da Guiana ao leste. Essa região é conhecida como Essequibo e é um grande pedaço de terra, quase do tamanho do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Os guianeses não puderam opinar na votação. O governo venezuelano criou a informação de que mais de 10,2 milhões de pessoas haviam votado e aprovado a invasão, e que 95% dos votos eram a favor da anexação da região do Essequibo, criando um novo estado venezuelano chamado de Guiana Essequibo. O perigo por trás dessa desinformação é o pior de todos. Nicolás Maduro, um político de esquerda, é um extremista da esquerda e um ditador. Ele se posicionou como líder vitalício da Venezuela, vencendo Dentro do todas as comunismo. eleições de forma enganosa e criminosa. As práticas de Maduro vão contra a Constituição da Venezuela, que supostamente deveria garantir a democracia para o povo. Porém, eles vivem em um regime autoritário, onde um único líder se senta em um trono eterno, enquanto a população está lançada na fome e na miséria. Cientistas políticos internacionais acreditam que menos de 2,4 milhões de venezuelanos participaram realmente do referendo. Isso não impediu o líder da Venezuela, Nicolás Maduro. Ó, vamos lá então, ó, vamos para a primeira parte aqui então. Então, na verdade, esse território da Guiana, ele é disputado por esses dois países aí desde 1899, que ocorreu lá em 1889, ocorreu o laudo arbitral de Paris. Arbitral por quê? Porque nesse laudo aí foram dois árbitros britânicos, dois norte-americanos e um russo, e não tinha venezuelano nas decisões, na tomada de decisão. Então, por isso que é chamado de tribunal, de laudo arbitral. Então, nesse referendo, a Venezuela não tinha, nesse referendo agora que ele está falando, não tinha cidadão da Guiana, e no outro referendo a respeito desse laudo arbitral, também não tinha cidadão venezuelano, né? Não que justifique o que aconteceu, mas é a descontextualização que eu disse que ele colocou aí ao longo do vídeo todo que vocês vão ver. Tudo isso nesse laudo arbitral aí favorecia os britânicos, porque nesse período a Guiana pertencia aos britânicos. Só ficou sob o controle da Guiana quando ela se tornou independente lá em 1966, faz pouco tempo. E, e esse acordo que foi determinado em 1966 é chamado Acordo de Genebra, que conclui que a região ainda está em negociação, nem definiu que o território seria da Guiana. Vamos lá, vamos continuar. De declarar que o povo venezuelano havia se expressado de forma clara. Ele se posicionou como um apoiador da decisão do povo, que ele mesmo ajudou a fraudar, alegando que o resultado foi tão grande que o governo não tinha outra escolha a não ser invadir o território e usar a força militar para fazer isso. Esses resultados forjados servem para a exibição na mídia internacional e para que os países respeitem as decisões do povo. De modo que, se a Venezuela entrar em uma guerra, os países aliados vão precisar ajudar. A decisão única de Maduro, então, é protegida legalmente por uma falsa vontade pública. Maduro ordenou imediatamente a publicação de um novo mapa oficial da Venezuela, incluindo o território a ser invadido. O novo mapa precisaria ir imediatamente para todas as escolas, universidades, prédios do governo e até casas do país. Um general venezuelano foi imediatamente nomeado por Maduro como o novo governador desta região. Enquanto isso, tropas venezuelanas foram enviadas para batalhar na fronteira. Nicolás Maduro emitiu mandados de prisão para candidatos políticos, líderes religiosos, influenciadores e todos aqueles que se opuserem a essa anexação. Mas o ministro de Defesa da Venezuela. E agora? Peraí, vamos lá. Vamos devagar aí, então. O eleitorado da Venezuela é de 20,7 milhões. E o referendo teve a participação não de 2 milhões de pessoas que ele falou aí, teve a participação de mais de 10 milhões de pessoas.
Outra mentira que o camarada coloca aí é: cadê as fontes? Ele não coloca fonte nenhuma, ele fala de cientistas, analistas internacionais, mas não dá o nome de ninguém. Em nenhum momento Maduro falou que ia tomar a força do território da Venezuela. O máximo que ele falou foi que mais cedo ou mais tarde a Venezuela iria recuperar o que era deles de direito. Essas são as palavras dele. Aliás, a Venezuela e a Guiana têm até um acordo de paz que foi assinado em 2023, que firma para não usar a força um contra o outro. E tem um vídeo dele até falando disso, tá? E sobre as tropas, foi uma medida de reforço de segurança das fronteiras, porque só batalha quem tem adversário. Se não tiver adversário para batalhar, como que ele vai lá para a batalha, né? Então, vamos quebrar essas fake news, essas mentiras aí que são colocadas nesse vídeo. E outra coisa, outra desinformação que ele coloca é que houve prisão e acusação de opositores por conspiração. Foi isso que aconteceu, porque essas pessoas estavam sendo financiadas pela ExxonMobil, que é a empresa dos Estados Unidos que explora o petróleo na Guiana, e descobriu também esse petróleo, né? Essa Exxon aí descobriu esse petróleo em 2015, e líder religioso não tinha nenhum líder religioso a Venezuela prendeu. Então ele exagera nas informações, toca o terror, de modo a fazer uma propaganda aí, tá? Vamos continuar. Ela, o general Vladimir Padrino Lopes, afirmou de forma ameaçadora que a disputa com a Guiana só será uma guerra se eles resistirem. Ou seja, o país vizinho precisa entregar metade das suas terras, onde recentemente foi encontrada uma grande quantidade de petróleo e metais preciosos totalmente de graça, de forma pacífica. Qualquer tipo de resistência será interpretada como uma afronta, e as tropas vão usar o seu poder de fogo contra o povo. Mas a Guiana rejeitou a ordem e ainda não aceitou a invasão, o que já era de se esperar. O recado da Guiana foi claro: se a Venezuela realmente quiser anexar a região, terá que ir para lá e conquistá-la à força. Para quem não está por dentro de como é a formação dos mapas na América, Peraí, não foi isso não. O general Vladimir Padrino disse que iria exercer todo o poder nacional e militar da pátria da para tornar realidade a incorporação desse território. Foi isso que ele falou, não falou de tomar força, nós vamos invadir e quebrar tudo. E no dia seguinte que ele disse isso, o próprio governo da Venezuela já disse que priva pela paz e pela boa convivência internacional e que vai recorrer a todos os meios disponíveis da diplomacia para poder ter o seu território de uma maneira reconhecida pelo direito internacional. E o recado da Guiana não foi nenhuma afronta, como ele disse aí, que chamou para o pau. A Guiana não chamou a Venezuela para o pau. Vou tomar força, não falou nada disso, só falou que isso seria uma afronta ao direito internacional. A atitude da Venezuela seria uma afronta ao direito internacional. Olha só, gente, quanta desinformação só em 4 minutos de vídeo. Vamos continuar. América do Sul, vamos dar uma rápida explicação. Afinal, alguns jornalistas falaram em rede nacional que Maduro estaria comprando briga com a França e com toda a Europa invadindo a Guiana. O que na verdade é um erro terrível e uma falha de conhecimento geográfico. Uma falha um tanto expressiva. E as Existem fontes? Que duas jornalista Guianas, falou e a isso? parte que o ditador quer invadir não é a francesa, e sim a outra Guiana. No caso de uma agressão militar, a Guiana poderia contar com vários aliados e instituições internacionais para o apoio. São principalmente três frentes que poderiam ajudar em caso de invasão. A primeira é o CARICOM. A Guiana é membro da CARICOM, uma organização regional que promove a integração econômica e cooperação entre os países do Caribe. A CARICOM já expressou apoio à soberania da Guiana sobre a região do Essequibo. Porém, essa organização não possui poder militar e suas intervenções são puramente diplomáticas. A segunda alternativa seria a Commonwealth of Nations, uma organização composta por antigas colônias britânicas, que tem, por tradição, apoiar seus membros em questões de soberania e disputas territoriais. Nesse caso, a Guiana poderia ser defendida pela poderosa força militar britânica e conseguir apoio junto com o Reino Unido. A terceira e última opção é também a mais poderosa e eficaz: os Estados Unidos. Antes de falar dos Estados Unidos, peraí, ó. É, Como que os caras desinformam, gente? Como que ele desinforma? Na verdade, no dia 24 de 2023, logo depois da Venezuela e Guiana firmar um acordo de paz
para ter o uso, para não ser feito o uso da força nos dois territórios, o que que aconteceu foi o seguinte: quem provoca são os aliados da Guiana. O que que aconteceu? A Inglaterra colocou um navio em direção à Guiana com o suposto pretexto aí de defender a fronteira da Guiana. Foi isso que foi feito pela Inglaterra. Os Estados Unidos mantêm uma relação estratégica com a Guiana, especialmente após a descoberta de grandes reservas de petróleo no país, que atraiu investimentos significativos de empresas norte-americanas, como a ExxonMobil. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou acusações criminais contra Maduro e outros aliados do ditador. Entre os crimes que a inteligência dos Estados Unidos conseguiu detectar, existe uma grande operação de tráfico de drogas liderada por Nicolás Maduro e um complexo sistema Um pró-terrorismo que financia traficante. armas e munições em pontos estratégicos. Após verificarem e comprovarem cada uma das investigações, os Estados Unidos colocaram uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro, vivo ou morto. O rosto dele está em um cartaz de procurado que lembra aqueles vistos em filmes de faroeste. O governo dos Estados Unidos já avisou publicamente que vai intervir de várias maneiras para proteger os seus interesses. Entre as várias intervenções possíveis estão o desdobramento rápido, que permite aos Estados Unidos enviar tropas, navios e aeronaves para a região em um curto prazo. O Comando Sul dos Estados Unidos, a SOUTCOM, é responsável pelas operações militares na América do Sul, e ela pode mobilizar recursos rapidamente para apoiar a Guiana. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos mantém uma presença forte no Caribe e poderia enviar um grupo dos seus porta-aviões que ficam naquela área para batalhar rapidamente. Além de grupos de operação relâmpago, como as Forças Especiais Aéreas, com os aviões mais rápidos do mundo, e também a intervenção por drones de alto calibre. Esse cenário seria a derrota total da Venezuela, que poderia colapsar de vez e se tornar mais um país a ser puxado para debaixo das grandes asas da águia americana. Gente do céu. Ei, Maduro, traficante, ei, esse bigodão do Pablo Escobar aí não engana ninguém. Falando sério, gente, em 2020, lá no governo Trump ainda, não comprovou nada que os Estados Unidos acusaram sem provas que o Maduro e outros membros do governo são traficantes do cartel de Los Soles, que atuaria com as Farc da Colômbia para inundar os Estados Unidos de cocaína. Essa que é a história que os Estados Unidos inventou. Os Estados Unidos ofereciam na época 25 milhões de dólares por informações que pudesse prender o Maduro e os demais dirigentes do governo venezuelano. Como a gente pode ver, né? Furou a jogada, que o Maduro está aí, já foi eleito, já passou todo esse tempo. Isso só serviu para aumentar as tensões entre os países. E é exatamente isso que os Estados Unidos quer: tomar de assalto a Venezuela e o seu petróleo. Gente, o que está em jogo, em disputa na Venezuela e sua eleição, é quem vai tomar conta do petróleo venezuelano. Não tem nada a ver com ditadura, com democracia. É só quem vai tomar conta do petróleo venezuelano. E o Maduro defende os interesses da Venezuela. É isso que acontece. Vamos prosseguir aqui então. O poder dos Estados Unidos, caso usado de forma ativa, silenciaria esse confronto em um curto período de tempo. Apesar disso, o governo venezuelano tentou uma estratégia pacífica, distribuindo documentos de identificação e tornando os cidadãos da Guiana venezuelanos. Ou seja, qualquer um que more lá e decida optar por uma nova nacionalidade pode fazer isso sem problemas. Encerrando o assunto de invasões internacionais, chegamos ao segundo ponto: o caos da economia venezuelana. A Nós vamos Venezuela, ver um quem quebrou a país Venezuela. rico em recursos naturais, possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, superando até mesmo nações como a Arábia Saudita e Canadá, em termos de reservas comprovadas. No entanto, apesar dessa abundância, a economia venezuelana enfrenta um verdadeiro colapso, levando o país a uma crise humanitária. O petróleo na Venezuela é uma oportunidade perdida. Estima-se que o país possua mais de 300 bilhões de barris de petróleo, colocando-o à frente de grandes petrolíferos. Ao contrário desses países, que conseguiram transformar suas riquezas naturais em prosperidade econômica, a Venezuela foi por um caminho totalmente contrário: a má gestão e a corrupção. Peraí. Quanta desinformação, né? Sobre o petróleo, né? Levou prosperidades para outros países. Quais países? Saudita, 36% da população vive abaixo da linha da pobreza. Líbia também. O Catar é o terceiro em reservas mundiais de petróleo e gás. A população é de 3 milhões de pessoas, mas só 10% é natural do país, é catari. O restante é estrangeiro, que é explorado até o osso,
vai lá, para você ter uma ideia, vão lá, esses migrantes vão para o Catar para trabalhar na construção civil, ganham cerca de US$ 2.000 por ano. E isso equivale a 90% da população. Olha a prosperidade que o petróleo trouxe para a população do Catar. Então ele coloca muita desinformação aí nas ideias dele. Vamos continuar aqui para a gente ver onde vai dar isso aí. No setor minaram a capacidade do país de se beneficiar das suas vastas reservas. Além disso, a falta de investimento na infraestrutura e tecnologia fez com que a produção de petróleo despencasse, prejudicando ainda mais a economia. A crise econômica então veio de uma hiperinflação, desvalorização da moeda e escassez de alimentos. A qualidade de vida da população despencou, com muitos venezuelanos vivendo na miséria. O acesso a necessidades básicas como água, eletricidade e cuidados de saúde tornou-se um luxo. O desemprego disparou e os salários não são suficientes para cobrir as necessidades básicas, levando milhões de venezuelanos a deixarem o país. Essa é a maior migração da história da América Latina. O governo do Maduro tem sido marcado por um forte autoritarismo, com repressão política e corrupção generalizada. A oposição é silenciada e as violações de direitos humanos são frequentemente alarmantes. Maduro escolheu o pior caminho econômico possível. Ele ordenou que fossem impressas muitas cédulas para aumentar a quantidade de dinheiro. E isso automaticamente desvaloriza o dinheiro, já que existem muitas cédulas, mas nenhuma serve para nada. Não é incomum ver venezuelanos carregando bolsas cheias de dinheiro para almoçar ou comprar poucas coisas no mercado. Ele não focou em resolver a crise econômica, e sim em aumentar o próprio poder. Isso mostrou que ele não é Maduro. Vamos lá. Sobre a má gestão do petróleo, não é verdade. Primeiro, o país ele é extremamente dependente do petróleo. Já chegou a representar aí 96%. O petróleo já chegou a representar 96% da economia da Venezuela. E não é em um período tão curto de tempo que se faz uma transição econômica para outras fontes de economia de uma maneira fácil, assim, né? O problema foi a queda do preço. Em 2008 era de US$ 138 o barril de petróleo. Hoje está em US$ 70 o barril. A corrupção que ele fala, desde 1920, 30, período em que foi descoberto o petróleo na Venezuela, já ocorre. Não é exclusividade do governo atual, da população atual. Nesse período, 1950, ela era a maior exportador mundial de petróleo, mas era super dependente dos Estados Unidos. E lá nessa época não refletia essa prosperidade toda aí que ele fala aí não. Não refletia essa prosperidade em redução das desigualdades, diversificação da estrutura produtiva e nem de uma democracia estável. Nada refletia isso naquele período. Na verdade, é que ela era dependente da política externa dos Estados Unidos, principalmente. Isso aí resultou em governos oligárquicos e sem nenhuma integração regional. A falta de investimento também que ocorreu na Venezuela, a falta de investimento em infraestrutura, queda da qualidade de vida, também não foi bem assim não. A China investiu bastante, Rússia, a Itália, até a própria Itália investiu bastante na Venezuela. Não é a questão da estatização da economia que deu queda de investimento, tudo isso não. A falta de investimento se dá, e a queda da qualidade de vida do povo se deu pelos embargos promovidos pelos Estados Unidos, que limitaram a Venezuela de adquirir alimentos, medicamentos e bens de primeira necessidade. Qualquer país que sofre embargo é isso que vai acontecer. O Maduro chamou essa manobra até de ato ilegal de agressão que os Estados Unidos promoviam provocando aí uma crise humanitária na Venezuela. E sobre as violações de direitos humanos que ele fala ali também, acusaram isso com base em um relato de redes sociais, reportagens ligadas à extrema-direita venezuelana, nada comprovadamente de fato. Vamos continuar aqui. Em meio a uma população que vive na fome e na miséria, esse homem autorizou o gasto de milhões para reprimir protestos e calar pessoas que iam contra o seu mandato, levando ele diretamente para o topo do mundo como um dos piores líderes mundiais da era moderna. Ele não é o único, mas está entre os piores. A Venezuela, que já foi uma das economias mais prósperas da América Latina, tornou-se um símbolo de fracasso econômico, ditadura e miséria. Os nossos irmãos venezuelanos, que eram vistos com respeito e recebidos muitas vezes com calorosas boas-vindas, agora estão sofrendo discriminação.
As mesmas pessoas que antes vinham com camisas floridas, óculos de sol e uma câmera pendurada no pescoço para Vídeo turistar o aleatório, Brasil, pessoas agora vêm aleatórias muitas passando. vezes apenas com a roupa do corpo, nenhum dinheiro e muita vontade de trabalhar apenas para comer. A comunidade internacional, incluindo diversos países e organizações de direitos humanos, condenou as ações do Bigodinho. Historicamente, Quando ele fala comunidade internacional, você lê aí Estados Unidos, Inglaterra, França, Inglaterra, Unido, né, Alemanha, Itália, são os países ricos, os países desenvolvidos, não é todo o mundo. falando, líderes autoritários com bigode nunca são uma boa opção. Eles sempre dão sérios problemas. O pior de todos os problemas venezuelanos, com certeza, é o sistema político. E ele é a pior catástrofe que poderíamos Vamos lá, imaginar. sistema A político. situação tende a piorar com os anos. E esse é o último tópico que analisaremos nesse documentário. A história política da Venezuela nas últimas décadas é marcada por instabilidade econômica, políticas bizarras e crises. Nos anos 90, a Venezuela estava em crise econômica, com muita corrupção e governos que não conseguiam resolver os problemas do país. Em 1998, Hugo Chávez, um ex-militar que havia tentado um golpe de Estado em 1992, foi eleito presidente. Ele prometeu acabar com a corrupção e melhorar a vida dos pobres, com a Revolução Bolivariana. A partir de 2001, Chávez começou a tomar o controle de importantes indústrias do país, como o petróleo. Peraí, vamos contextualizar aqui uma coisinha aqui que ele pulou, né? Ele age de maneira desonesta ao descrever os fatos históricos. Então vamos lá. Quando ele fala da história política da Venezuela, de modo canalha, ele pula algumas partes. Ele omite o que levou Chávez à presidência. O Hugo Chávez e o Nicolás Maduro só existem porque aconteceu antes, tá? Vamos lá, vamos ver então. Primeiro, antes do Chávez, a Venezuela era um anexo dos Estados Unidos na América do Sul. Tinha uma elite que vivia em Miami, como um condomínio fechado dessa própria elite, e que detinha o privilégio do petróleo. Em 27 de fevereiro de 89, aconteceu um protesto na Venezuela chamado de Caracazo. Nesse ano, em 1989, chegava ao fim a chamada década perdida dos países latino-americanos. O Brasil também entrou nessa lá no governo Sarney e tudo mais. Era dívida pública, recessão, que marcou bastante esse período aí. Nesse contexto, a Venezuela elegeu um cara chamado Carlos Andrés Pérez. O Carlos Andrés Pérez, que já tinha sido presidente de 74 a 79 na Venezuela, ajudou a bancar essa elite que ia para Miami passar fim de semana. Ele tomou emprestado 4,5 bilhões de dólares do FMI. Quem conhece o FMI sabe que ele é um mecanismo dos Estados Unidos para encurralar as economias de quem recorre a ele, né? De que maneira que ele faz isso? Ele coloca como condição privatização de empresas, concessão a agentes externos, interferir na economia, entre outras coisas. Não à toa foi o que o Andrés Pérez fez. O que aconteceu? Ele desvalorizou a moeda, reduziu o gasto público, reduziu o crédito, aumentou o preço de itens de primeira necessidade e dobrou o preço da gasolina. Olha só o que ele fez no país. Aí a população foi às ruas da Venezuela, evidentemente. O presidente Pérez aí reprimiu com violência essas manifestações, implantou toque de recolher, botou para torar em cima do povo. No final, o saldo foi de 396 mortes, mudou a percepção dos venezuelanos de fazer a política e colocou em xeque o sistema democrático deles. Com isso, surgiram esses atores novos, como o Nicolás Maduro, o Hugo Chávez, depois o Guaidó, a Corina Machado. Se atualmente o sistema oferece pouca oportunidade de participação, não era diferente antes da ascensão do Chávez e do Maduro. Vamos continuar aqui. Telecomunicações e eletricidade, tornando-as estatais. O fantasma do comunismo estava assombrando a nação. Fantasma. Essas ações fizeram com que menos investidores estrangeiros viessem para o país e as indústrias ficaram menos eficientes. Em 2004, Chávez criou a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a ALBA, com Cuba e outros países da América Latina. A ideia era unir esses países em uma cooperação baseada em ideias socialistas. Então, o seu ego subiu a um nível muito absurdo, a ponto de espalhar estátuas dele mesmo por todo o país, criar monumentos, ruas e edifícios com o seu nome, e até ordenar que escritores lançassem biografias dedicadas a ele.
Ele se tornou um narcisista político. A crise financeira global de 2008 fez o preço do petróleo cair. A economia da Venezuela, frágil, que dependia somente do petróleo, sofreu muito. Isso causou aumento da dívida do governo e mais inflação. Em março de 2013, Hugo Chávez morreu e Nicolás Maduro, que era seu vice-presidente, assumiu o poder. Então, antes de falar do Maduro, vamos lá então. Sobre a perda de eficiência, vem de novo aquela falácia de que sem investidor estrangeiro a indústria perde eficiência e tal. O que aconteceu foi que o petróleo estava com preço bom, 96%, já falei antes que era a exportação da Venezuela, era feito de petróleo. Com a entrada dos dólares na economia, ficou mais barato importar produto industrializado e produto agrícola também. Aí ficou mais barato do que investir num polo industrial nacional, então a população comprava de fora. Então era isso que acontecia. Mas mesmo assim, eu já disse, a China, a Rússia, a Itália investiram pesadamente na indústria, na modernização, na infraestrutura da Venezuela. Até o Brasil está no meio disso aí. E mesmo assim, ele levou investimentos para lá, então a gente pode perceber. Ele prometeu melhorar a vida dos mais pobres, e tudo isso ele cumpriu, tá? Antes dele entrar na presidência, 70% da população estava abaixo da linha da pobreza, 40% da população vivia na pobreza extrema, a mortalidade infantil era de 25 crianças por mil, o dobro que o Brasil tinha, com uma população bem menor que a do Brasil. Na educação, 70% das crianças concluíam o ensino primário, universidade, não tinha quase ninguém nas universidades. Então o que ele fez? Ele não alterou a dependência da economia do petróleo, mas rompeu as estruturas sociais arcaicas e políticas que a Venezuela tinha. A desigualdade medida pelo índice de Gini reduziu 54%, a pobreza despencou para 21% em 2010 e a pobreza extrema para 7,3% em 2010. 2,1 milhões de venezuelanos recebiam pensão ou aposentadoria, que antes disso nem recebia nada. A desnutrição infantil foi para 2,9% e após o chavismo, a Venezuela se tornou o quinto país do mundo com maior proporção de estudantes universitários. A mortalidade infantil caiu para 13 por mil, criou o maior programa habitacional proporcionalmente na América Latina e em relação à criação da ALBA, a ALBA foi criada para romper com o isolacionismo e a dependência da América Latina com os Estados Unidos, fornecendo mais petróleo num preço mais barato para os países parceiros e entre outras coisas. É por isso que a Organização dos Estados Americanos, liderada pelos Estados Unidos, não consegue aprovar uma resolução para derrubar o Maduro. Por isso que acontece isso. Um dos principais méritos da Venezuela foi implodir o pacto oligárquico que mantinha essas elites no poder. Ele mobilizou o povo, que não tinha representatividade nenhuma, dominou setores importantes do aparelho do Estado. Então isso acabou com o poder dessas elites de intervir na política e isso explica a radicalidade do processo político venezuelano hoje. E outra coisa, é fake news que ele ergueu estátuas, monumentos, tudo em seu nome para cultuar a sua imagem, que ele se tornou um líder egocêntrico, narcisista e tudo mais. Nada disso. Na verdade, ele até pediu para não colocar nada com o nome dele numa live que ele fez em agosto de 2008 no programa Alô Presidente, dizendo que isso aí traria azar. Esses monumentos foram erguidos na Venezuela depois que ele morreu, depois de 2013, tá? Hombre, no se lo pongan a nada. No, no, no. Nada. Decir calle Hugo Chávez, puente Hugo Chávez. No, por el amor de... Eso empava. No, hay que poner los nombres de los próceres. Este puente aún no tiene nombre, pero ya lo estamos buscando. ¿Ya? Estamos buscándolo. Pero, oye, yo siempre digo, cámbienle el nombre a ese municipio. Pero eso depende del pueblo que ahí vive. Agora vamos ver o Nicolás Maduro. Maduro venceu uma eleição controversa em abril de 2013. Desde essa época, acredita-se que já houve uma grande fraude, mas o país já estava em uma grande crise econômica. Durante o governo de Maduro, a inflação da Venezuela ficou entre as mais altas do mundo. Em 2018, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, estimulou que a inflação chegaria a 1 milhão% na Venezuela e o valor da moeda caiu. A crise econômica...
Olha a fake news aí, ó. A inflação em 2019 foi de 95,85%, segundo o Banco Central da Venezuela. O FMI previa 200 mil por cento, bem menos que esse 1 milhão aí. Então fica tocando terror aí nesses argumentos aí. Econômica e a falta de liberdade política levaram a muitos protestos. Entre 2014 e 2017, grandes manifestações aconteceram por todo o país, resultando em mortes e prisões de manifestantes. Maduro não gosta muito de quem vai contra ele. As condições de vida pioraram, a ponto de pessoas... Guarda aí essa questão que falou aí dos protestos de 2014 e 2017, que a gente vai voltar daqui a pouco falando dele, quando saiu aquela notícia de que ocorreria um banho de sangue na Venezuela. perderem suas vidas por falta de alimentos. Milhões de venezuelanos deixaram o país, como já vimos aqui. Em janeiro de 2019, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, declarou-se presidente interino, alegando que a eleição do Maduro de 2018 foi fraudulenta. Guaidó foi reconhecido como presidente legítimo por muitos países. Presidente legítimo sem eleição. Bonito isso, né? Incluindo os Estados Unidos. Na verdade, foram 23 países que apoiaram Guaidó. Em 2021, a União Europeia retirou esse apoio que ela tinha ao reconhecimento do Guaidó. Unidos e a maioria dos países da União Europeia. Mas Maduro não passou sua coroa. Ele continuou governando com mão de ferro. Os Estados Unidos e outros países aplicaram sanções econômicas ao governo do Maduro. Nossa, falou sanções, aleluia. Tornando a crise econômica ainda pior. Nas eleições de 2024, a Venezuela passou por uma crise sem precedentes. Milhões de pessoas nas ruas, uma manifestação generalizada por todo o país. Maduro prometeu um banho de sangue contra todos os opositores. Então vamos lá, esse banho de sangue aí, ó, completamente descontextualizada essa fala aí. O banho de sangue foi o seguinte, a mídia brasileira mentiu descaradamente. Colocou a Venezuela como um regime sanguinário e, na verdade, o contexto dessa fala do Maduro é que ele dizia que a vitória na eleição tinha que ser uma vitória contundente. Por quê? Porque em 2014, 2017, que eu falei para vocês guardar dessas datas aí, a oposição organizou motins que deixaram dezenas de mortos na Venezuela, morreu um monte de gente. Essas manifestações aí foram chamadas de guarimbas. Na época, as ruas foram bloqueadas com arame farpado e teve até motociclista que foi decepado ali nessas manifestações. Então a referência de Maduro é sobre isso. Se a vitória não fosse contundente, poderia acontecer o que ocorreu lá em 2014 e 2017. Agora vamos falar das urnas. E o sistema de votos da Venezuela é via urna eletrônica, diferente de muitos países que são líderes em tecnologia. Um sistema digital onde é simples cometer fraudes, já que os números digitais são facilmente manipulados. É fácil cometer fraude? Cadê as provas? Cadê as provas, né? As urnas venezuelanas, além de ter o voto eletrônico, ela imprime o voto. São 2 votos na mesma eleição, 2 formas de auditar a eleição na mesma eleição. A população aprova as urnas eletrônicas venezuelanas, ele coloca uma dúvida sem nenhuma prova de fraude do sistema, uma análise completamente desonesta que ele faz. A eleição presidencial da Venezuela de 2024 foi um desastre, tanto interno quanto internacionalmente. Nicolás Maduro foi declarado vencedor pela CNE, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, garantindo um 3º mandato. A oposição venezuelana, liderada por Maria Corina Machado e Edmundo González, anunciou o governo de fraude eleitoral, afirmando que possuíam evidências mostrando que González venceu com 70% dos votos. Cadê as evidências? Ele fala em as evidências, cadê? Postou no vídeo aí? Foram comprovadas irregularidades no processo eleitoral, com a interrupção na divulgação dos resultados dos votos, além da manipulação dos dados por parte do próprio governo. A resposta internacional foi imediata. Os Estados Unidos, a União Europeia e vários países da América Latina, incluindo Chile e Argentina, expressaram sérias preocupações. Esses países pediram transparência e exigiram a divulgação de dados detalhados das urnas para verificar os resultados. Enquanto isso, no Brasil, o presidente Lula, que é de esquerda, assim como Nicolás Maduro, disse que reconheceu oficialmente o resultado das eleições, afirmando que respeitaria a soberania de Maduro. No entanto, ele também enfatizou a necessidade de um processo eleitoral justo e transparente. Além disso, Lula expressou preocupação sobre possíveis episódios de violência pós-eleitoral e destacou a importância de respeitar os resultados das eleições. De acordo com o... Não. O Lula não reconheceu a vitória do Maduro.
Está até hoje esperando que ele divulgue as atas dos resultados da eleição. Por outro lado, ele também não reconheceu a vitória da oposição. Ora, enquanto o CNE não mostra as atas, o resultado da eleição, esse para mim é o melhor posicionamento. O fato de não reconhecer um não legitima automaticamente o reconhecimento do outro. Ele se pôs neutro aí nessa questão. Observatório Venezuelano de Conflito Social, a OVCS, foram registrados 183 protestos em todos os estados do país contra Nicolás Maduro. Durante esses protestos, houve confrontos violentos, resultando em pelo menos 12 mortes e mais de 100 pessoas detidas até o momento. Edmundo Gonzalez alegou que ele venceu as eleições com uma grande margem, afirmando ter obtido 6.275.182 votos contra 2.759.256 votos de Nicolás Maduro. Isso representa aproximadamente 70% dos votos. Estima-se que mais de 3 milhões de pessoas tenham se reunido em protestos somente na capital. E enquanto Gente, olha a fake news, gente. Caracas, a capital da Venezuela, tem 3.240.000 habitantes. A cidade inteira foi nas ruas, então nem São Paulo, que tem 10 milhões, consegue colocar 1 milhão nas ruas em manifestações, quem dirá 3. Nem Réveillon na Paulista teve isso. Quanta fake news nesse vídeo, Jesus amado, eu tô quase caindo da cadeira. Esse documentário, Edmundo Gonzalez proclamou a si mesmo como presidente da Venezuela, um gesto mais simbólico do que oficial, já que no sistema venezuelano, apenas o Conselho Nacional Eleitoral, a CNE, possui autoridade legal para anunciar um novo chefe de Estado. Porém, a CNE é uma forte aliada de Maduro e dificilmente vai reconhecer que outra pessoa foi eleita. Apesar da CNE ter declarado Maduro como vencedor, Gonzalez conta com apoio internacional. O presidente atual da CNE, um forte aliado de Maduro, divulgou esses números com 96,87% das urnas apuradas. Contudo, Só reconheceram o Gonzalez como vencedor Argentina, Uruguai, Costa Rica, Equador, Panamá e Peru na América. Olha quanta relevância, além dos Estados Unidos e da Espanha agora recentemente. A oposição, quanto observadores internacionais e entidades como a Organização dos Estados Americanos, a OEA e até a União Europeia rejeitaram o resultado, exigindo a liberação completa dos dados eleitorais. O Centro Carter, uma ONG que monitora eleições globais, declarou que o pleito não atendeu aos padrões democráticos. Em resposta a essa situação, vários países reconheceram Gonzalez como vencedor. Até agora, Maduro não conseguiu confirmar sua vitória de forma conclusiva. Ele classificou seus adversários como terroristas, que merecem estar presos. A Suprema Corte da Venezuela também. Quando Maduro fala em terroristas, é porque, para ele, o que ocorreu foi uma tentativa desenfreada de sabotar o seu governo e das suas eleições, das eleições do país, tá? Então, vamos contextualizar a coisa aí. Também é aliada de Maduro, e ela conduziu uma auditoria nos resultados a pedido do próprio presidente, e, logicamente, deram como vencedor o seu aliado. Gonzalez acusa Maduro de não aceitar sua derrota e chama os civis para protestarem nas ruas pelos seus direitos. Durante os vários protestos, estátuas de Hugo Chávez foram derrubadas, simbolizando o fim da era esquerdista no país. Os líderes militares venezuelanos estão apoiando o povo e já declararam que não vão seguir as ordens de Maduro. 2 líderes militares se opuseram em suas redes sociais, o general Raul Isaías Baduel e o general Hugo Carvajal. Ambos expressaram que não reconhecem o resultado das eleições e chamaram... Não, essa foi o fim. Gente, esse Raul Isaías Baduel morreu em 2021 de Covid-19. Como que ele se pronunciou? Foi um médium ali que incorporou ele, a entidade, foi lá e falou que não reconhece a eleição. Então, gente, o cara morreu em 2021 de Covid. E esse Hugo Carvajal, hein? Ele estava preso na Espanha sobre acusação de tráfico de drogas. Eu não tenho as informações ao certo, ele estava para ser extraditado para os Estados Unidos. A gente tem que ser honesto, né? Então eu nem sei se ele foi para os Estados Unidos ou se ele está na Venezuela, mas ele estava preso por acusação de tráfico de drogas. Então lembrando que no início lá, que ele falou que o Maduro estava sendo acusado de tráfico de drogas, esse cara aí também está no meio. Ele também era um dos procurados lá que ofereciam milhões em recompensa sobre informações sobre eles. Ele também está no meio. Como que ele é opositor? Nossa, quanta fake news!
para um movimento de apoio ao povo venezuelano e pediram a volta da democracia no país. As Forças Armadas agora são chamadas pelo governo para lutar contra o povo, manifestando pró-democracia. E também são chamadas por líderes que pedem um apoio contra o atual ditador autoproclamado presidente vitalício da Venezuela. Dessa forma, esses 3 conflitos fazem da Venezuela um país que se... É, gente. Acabou aí, é isso aí. Então, vamos nos informar melhor, vamos observar melhor esses vídeos, vamos olhar com mais criticidade, porque esse foi duro, viu? Esse foi duro para buscar as informações, para mostrar o quanto de fake news, o quanto de desinformação que é colocado aí na internet para a gente ver. E a gente não pode ir engolindo tudo que a gente vê, dizendo amém para tudo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu fico por aqui, até a próxima. Um abraço.